Fala pessoal do BRB Talk, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio com o nosso amigo Maicon. Maicon, se apresenta pra gente. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Maicon, proprietário do Gordinho Lanches. Primeiro eu tenho que agradecer ao Carlos aqui pelo convite, é um prazer estar aqui participando dessa matéria aqui, só tenho a agradecer pelo convite. É isso aí, eu que agradeço, Maicon, por ter aceitado e por estar aqui, né, com a gente para compartilhar ideias e experiências. Maicon, conta pra mim como que foi o início da sua trajetória. Como que você começou desde sempre? Você foi um empreendedor, já trabalhou como CLT, você sempre mexeu com o mercado alimentício? Conta um pouco pra mim. Sim, a minha história é um pouco comprida aqui nesse ramo, né? Já é um negócio que vem de família, né? A nossa lanchonete começou com o meu avô, depois passou pro meu pai e agora tô eu aí. Já tive algumas passagens também como CLT nessa trajetória aí. E começou com o meu avô lá na praça, né, Dormilha, aqui no centro de Americana. Ele era pipoqueiro, depois começou fazendo os hot dogs, os lanches e tal. E foi avançando, passou pro meu pai, continuou no mesmo lugar. E aí, há algum tempo atrás, uns 8 anos atrás aí, meu pai jogou a toalha, né? Chegou a hora do descanso e aí eu vim assumindo esse negócio aí desses 8 anos pra cá. Recentemente aí, há um ano atrás, a gente mudou no novo endereço. Quebrou aí a história da família, né? Da cultura de estar na praça, no mesmo lugar. E estamos aí nessa caminhada nova aí, há um ano no novo endereço. Legal. E então, essa veia empreendedora vem da família. Da família. É algo que vem lá de trás, desde o seu avô. É muito parecido com a nossa história. A gente também, meu avô é empreendedor. Mas você acha que o fato desse negócio do empreendedorismo ter vindo do seu avô facilitou com que você virasse um empreendedor? Por que eu pergunto? Muitas pessoas que são empreendedoras, elas tiveram que sair do CLT para virar empreendedor. E quando a gente deixa algo que traz uma sensação de segurança, que no caso é a CLT, para ser empreendedor e se aventurar, a gente tem uma sensação de medo. Em algum momento da sua carreira, você sentiu esse medo? Pô, eu tô empreendendo, vai ter vidas que eu vou ser responsável, eu vou ser responsável por um negócio. Você chegou a sentir esse medo? Sim, eu acredito que o medo faz parte do processo e a gente tem algum medo até hoje, né? Isso traz até uma certa segurança pra gente. Mas eu sempre tive isso na veia, sempre gostei de mexer com isso, sempre gostei de estar junto com a galera, trabalhando aí. Então, foi de fato assim uma coisa bem tranquila. Legal, Maicon. Maicon, conta pra mim, como que é trabalhar hoje no mercado alimentício? Quais as dificuldades que você enfrenta com o seu negócio, né, o Gordinho Lanches? Acho que aqui na cidade americana é um dos mais conhecidos, eu acredito que você tem um público muito grande, mas imagino que você deve enfrentar muitas dificuldades. Sim. Quais as dificuldades desse mercado? O que você tem achado desse ano de política? A dificuldade nossa eu acredito que seja aí de 99% de todo mundo, de todas as empresas, que seja a mão de obra, né? Sim. Hoje em dia a mão de obra está muito complicado e né, a gente comentou, a gente trabalha à noite e acaba dificultando um pouco esse processo, cara. É uma geração nova, a galera gosta mais de ter assim mais dias em casa e à noite é um pouco complicado. Sim. Mas a gente vai se adequando ao mercado aí, esperando as tecnologias que vão somando com a gente, até mesmo no nosso ramo, né? Sim. Para ir controlando isso daí, contornando essa questão. Sim, e eu vejo assim, né, Maicon? Eu sou uma pessoa que frequenta o seu estabelecimento e eu sei da qualidade que você oferece. Eu vejo no mercado alimentício, principalmente quando a gente pensa em lanchonetes, restaurantes, que tem muita gente que sofre e não consegue cliente. Qual que é o segredo ou a fórmula mágica, se é que existe, para o sucesso? Cara, eu acredito que do nosso ramo assim seja a qualidade, né? A qualidade não só do produto, como o atendimento, ter um lugar favorável a isso. Eu acho que isso soma tudo e acaba proporcionando para o cliente que vai procurar a gente uma experiência legal, né? Um bom Sim. atendimento, um produto de qualidade. Então eu acredito que a galera que conhece a gente ali, vê a nossa luta do dia a dia, a gente sempre presente, sempre tentando fazer o melhor para os nossos clientes. Eu acho que esse é o caminho. Sim, até porque eu penso, Maicon, que a percepção do consumidor mudou muito. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, você falou, né? E hoje, na verdade, acho que sempre existiu a questão do custo-benefício. E as Sim. pessoas tinham uma visão muito distorcida do que era o custo-benefício, né? Acho que você Exato. pode falar muito melhor que eu.
Hoje em dia as pessoas buscam pela qualidade, sim, buscam pelo preço também, mas muito mais pela qualidade. E é um negócio que vocês oferecem, né? Que vocês conseguem entregar. E eu acho que assim, hoje você entrega um produto super diferente, né? Hoje dentro da sua empresa, por exemplo, você tem um parâmetro, alguma métrica para você medir satisfação do consumidor, essas coisas? Cara, que nem você falou, o meu ramo específico, ele sempre foi agregado um pouco de custo-benefício, né? Por ser uma questão de lanche, há alguns anos atrás era essa questão de ser uma coisa ali, vou pegar um lanche para matar a fome porque tem um custo-benefício legal. E que nem a gente comentou, hoje em dia o padrão da galera mudou. Hoje a pessoa quer um produto de qualidade, com um preço legal e ela quer ter uma experiência. Sim. Principalmente a gente fala depois da pandemia, o delivery ficou muito forte, ficou muito Sim. cômodo para a galera ter acesso ao produto. Então a gente trabalha em cima de, o que vai fazer o cara, em vez de ele pedir um lanche no delivery, ele ir até a nossa loja. Então a gente trabalha tudo em cima disso. Sim. Questão de qualidade no atendimento, a questão de o lanche chegar rápido, de ser um produto de qualidade, né? Que é um diferencial que a gente bate em firme todo dia, em cima da qualidade, da limpeza. Você frequenta o nosso estabelecimento, você sabe, a gente cuida muito bem da limpeza, organização, do atendimento em si. Então eu acredito que isso que seja o diferencial nosso lá para trazer essa galera e tá com a gente lá. Tá, e você falou um ponto que eu acho que é super importante, que é esses aplicativos para pedir comida, iFood 99. E você acha que com a chegada deles, o iFood um pouco mais de tempo e agora o 99 que está ficando muito forte, com a chegada desses aplicativos, né, desse avanço tecnológico que existiu, a questão de ter um motoboy próprio, tá acabando ou ainda é necessário? Como que você vê isso? Assim, tem os prós e os contras, né? O motoboy da plataforma, ele acaba sendo um pouco benéfico pra gente, porque a gente não tem o vínculo ali, ele consegue até reduzir o preço em alguns pedidos, que isso se torna um benefício tanto pra gente como empresa, quanto pro cliente. Mas no meu caso lá, eu opto por trabalhar com o motoboy nosso para garantir a qualidade no atendimento. Então hoje eu prometo um prazo de entrega lá em torno de 25 a 30 minutos e esse prazo ele é cumprido. Então o motoboy ele cumpre horário comigo, ele tá sempre ali porque ele trabalha diretamente para a empresa. Agora quando o motoboy trabalha direto para o aplicativo, ele não tem um horário a cumprir, ele pode simplesmente desligar o aplicativo num dia de demanda mais baixa ou até mesmo um dia de chuva. Sim. Então isso para mim não é legal porque eu acabo não conseguindo cumprir o que eu ofereço para o cliente. Entendi. E aí quando a gente pensa pelo lado do motoboy, tem a questão da remuneração. Hoje você acha que para o motoboy compensa ele trabalhar fixo ou compensa ir para os aplicativos? Compensa ele trabalhar fixo, porque ele tem um valor ali, que é um valor que a gente tem agregado com ele, para ele estar chegando até o estabelecimento, e mais as taxas, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem uma demanda bem legal, Sim. de um volume de entregas bem bom, que acaba somando para ele no final da noite um valor bem melhor do que se ele estivesse ali no aplicativo. Porque o aplicativo hoje ele serviu para uma parte da galera que usa para complementar a renda. Sim. Eu tenho um trabalho de dia, me sobra 2 ou 3 horas livre ali. Sim. Eu vou ligar o aplicativo e fazer a entrega durante esse período, né? Fora que o aplicativo se torna uma incerteza daí, no Se caso, torna uma pro cara, incerteza. né? Se torna uma incerteza. E Maicon, quando a gente pensa, né, em todo esse cenário, quais as vantagens competitivas hoje que você tem, por exemplo, para contratar um funcionário? Quando eu falo em vantagem competitiva é da sua empresa, porque hoje a gente sofre com um problema muito sério de mão de obra, desde o meu ramo até o seu, até o da social media, seja quem for. E quando a gente vai contratar alguém, eu falo que a gente tem que mostrar algumas vantagens competitivas da nossa empresa. Quais são as vantagens hoje que o funcionário tem de trabalhar na sua empresa? Assim, hoje o nosso ramo, como é um ramo que trabalha um pouco mais à noite, então a gente tem que ter um diferencial para reter essa galera. Sim. Além de um bom salário, que hoje essa galera não é só isso que procura mais, né? A pessoa quer estar num ambiente legal. Então a gente trabalha em cima da cultura para proporcionar isso para o funcionário, para ele se sentir bem ali e conseguir executar o trabalho dele, ter um dia legal. E são vários os desafios, né? Sim. São vários os desafios aí que a gente vai tentando burlar ao longo do tempo e
bolando estratégias, benefícios para conseguir trazer essa galera. Sim. E quando a gente... Desculpa, você empreende há quanto tempo mesmo? Há 7 anos. 7 anos. O perfil das pessoas de 7 anos pra cá mudou muito. Muito. Eu imagino, Mudou né? muito. Eu tenho 24 anos, né? Eu comecei a empreender de fato há 4 anos atrás, mas sempre foi com meu pai. Só que eu acho que de 7 anos pra cá muita coisa mudou. Muita coisa. Quais são as diferenças hoje? Você acha que, por exemplo, né? Acha não, mas um fato. Eu vejo as pessoas hoje elas são mais sentimentais de certa forma. Exato. Você tem que saber lidar melhor com o ser humano. O que você acha que realmente mudou da empresa Gordinho de 7 anos atrás para hoje na relação dos funcionários, o tratamento com o funcionário? Assim, a gente vem trabalhando mais na questão da humanização, que é uma coisa que vem pegando mais aí pra galera, né? Que nem eu falei, quando a gente tava lá na praça, lá a gente tinha outro perfil de trabalho também. Era um quiosque, então era um ambiente mais aberto. Uma das coisas que fez a gente mudar hoje para o nosso novo endereço, além de trazer conforto para os clientes e tal, foi ter essa melhoria para o funcionário. Sim. Porque como a gente era um quiosque ali na praça, a gente olhava e falava, pô, mas o que eu vou fazer de diferente para trazer o cara que já está empregado em uma outra empresa para vir trabalhar para mim? Sim. Então a gente vai analisando esses fatores aí e tentar agregar o melhor. Foi uma das coisas que motivou a gente fazer a mudança, um espaço melhor. Hoje a gente tem uma sala de descanso para os funcionários, eles tiram lá de janta, tem um lugar mais confortável para eles estarem ali. Que legal. E uma estrutura que eles mesmos gostam, né? Eles sentem melhor Sim. por estarem numa estrutura mais completa. Hoje a gente fornece refeição, então coisas que lá no quiosque a gente não conseguiria fazer lá, né? E hoje a gente consegue agregar no nosso espaço. Fora que, por exemplo, num dia de chuva, ele não se molha, né? Tem todas essas questões da humanização mesmo. Isso. E para que isso fique claro para eles hoje, você tem um plano tipo, de cultura da sua empresa que você deixa claro para eles. Cultura, quando eu falo, é os seus valores ali dentro do seu negócio. Isso está claro para eles? Sim, hoje isso tem que ser muito bem definido, né? Sim. Porque, que nem eu falei, hoje, para você pegar um bom funcionário bom, ele já está empregado, né? A gente costuma brincar, às vezes quem está no mercado aí, às vezes é que está sobrando. Então, para a gente pegar esse funcionário e mostrar para ele, a gente tem que ter uma cultura muito bem elaborada. Mostrar para ele onde ele pode chegar, fazer para ele um plano de carreira, para que ele possa ter a projeção dele. Senão vai se tornar mais um trabalho que ele está ali fazendo a mesma coisa e recebendo por isso. E a galera hoje, ela se preocupa muito com isso, de como que vai ser lá na frente, de quais vantagens vai ter no futuro. A gente precisa trabalhar em cima disso. Se ela tem para onde crescer. Exato. E eu falo, Maicon, que a falta de cultura, ela reflete numa grande dor que o empresário vai ter lá na frente. Até hoje, na IGC, o que tem sustentado todo o nosso crescimento é a nossa cultura. Que, graças a nós, né, e alguns mentores que nós tivemos, ela foi implantada na IGC lá atrás, lá no começo. Ela se sustentou até hoje, sustentou o nosso crescimento, porque hoje a gente tem com a gente pessoas qualificadas e pessoas engajadas com os meus valores. E eu falo que o empresário vai sentir muita dor se ele não tiver a cultura bem, como que eu posso dizer, bem implantada ali. Por quê? Porque ele vai se tornar um empresidiário do negócio dele. Hoje, se o Maicon precisar ficar 10 dias fora, ele consegue? Graças a Deus, sim. Graças a Deus a gente tem uma equipe bem legal lá. Tem uma galera que veio comigo desde o quiosque, que foi muito legal, inclusive, essa mudança, porque a galera que tava ali viu tudo acontecer e colocou a mão na massa. Sim. Então, por mais que sejam funcionários, eles participaram, eles torciam. A gente, quando foi comunicado que a gente conseguiu um novo espaço, eles ficaram tudo contentes. A gente ficava conversando, eles não viam a hora. Nossa, não vejo a hora de acontecer isso. Então, isso fortaleceu ainda mais. E para eles ver o resultado disso também, sim, que através do nosso trabalho, todo mundo junto, conseguiu chegar a esse resultado. Exatamente. Então foi muito legal isso por esse ponto, e eles percebem, é visível que isso trouxe um resultado e a gente vai cada vez mais consegue crescendo. Sim. E a galera se motiva com isso, né? Sim, mas eu acho interessante o que você falou, porque muitos empresários acham que os funcionários têm inveja do crescimento. Eu já vi muita gente me falar, pô, eu não vou chegar com um carro melhor porque meu funcionário vai pensar o quê? Eu não vou ir para um espaço maior, um espaço melhor, porque o que meu funcionário vai pensar? Mas isso é uma grande culpa do empresário mesmo.
entendeu? O funcionário, ele tem que ser um torcedor. Exato. Eu lembro que lá em 2023, quando a minha empresa nem prestava serviço para a indústria, era uma construtora, eu estava num treinamento e eu escutei uma palestra de 1 hora inteira sobre isso. Que o seu funcionário, ele tem que ser um torcedor. É realmente como se fosse assim, a torcida do Corinthians. Eu sou corintiano. A torcida do Corinthians, ele tem que torcer pelo seu sucesso. Mas como que a gente faz para que o funcionário se torne essa pessoa? Pô, você reconhece o cara? Você dá o valor que o cara merece? Outra coisa, eu vejo muito empresário querendo chamar a atenção de funcionário na frente de todo mundo. Reconhecimento é na frente de todo mundo, mas quando você precisa puxar a orelha, chama o cara de lado. Exatamente. Traz pra perto, né? Realmente isso é a cultura, implanta a cultura e vive a cultura. Para que no dia de amanhã, se você precisar sair da sua empresa para ir fazer uma viagem, para ir cumprir com algum compromisso, você possa. Porque eu conheço pessoas também que às vezes faturam milhões e não conseguem tirar um dia para descansar com a família. Eu acho que você deve conhecer pessoas Sim, assim. exatamente. E assim, complementando o que você falou, né? O funcionário, ele é igual a gente. Ele tem um plano de crescimento, ele também quer evoluir. Igual você falou, a gente chega com um carro novo, alguma coisa, pô, é legal quando o funcionário chega. Pra mim é satisfatório quando o funcionário chega e para lá um carro dele novo, que ele trocou o carro, trocou a moto dele, ele fala, olha, consegui e tal. E é muito gratificante pra gente saber que esse cara tá ali. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu reforço com eles. Por mais que seja clichê para alguns funcionários falar, se a empresa crescer, o funcionário cresce junto. Mas isso é real. Porque quando a empresa vai bem, os funcionários abraçam, todo mundo faz a coisa acontecer ali, vai melhorando automaticamente para a empresa e os funcionários eles são beneficiados. Sim. Porque nessa escassez de mão de obra que a gente tem hoje, é muito importante que você valorize o seu funcionário. Exatamente. E não só com palavras, mas financeiramente. Sim. Isso agrega um valor para ele, né? Agora, você acha que se você fosse aquele empresário carrasco que se torna um inimigo dos seus colaboradores, quando você decidiu fazer a mudança de um espaço para o outro, você acha que essas pessoas teriam torcido por você? Cara, eu acho que não. Na real, talvez você nem conseguiria ter feito essa mudança. Nem conseguiria. Eu falo, sou muito grato a Deus, sou muito grato a eles que correram junto comigo, que hoje abraçam lá, e graças a eles, graças à equipe no geral, que a gente conseguiu fazer isso aí. Sim. E essa cultura, né, é muito importante a gente estar sempre reforçando, motivando eles, mostrando que é possível, ajudando, para que eles mantenham empenhado ali, porque senão não vai. Essa cultura de, eu mando e você obedece, não funciona. Sim. Você não consegue motivar as pessoas dessa forma. Sim, e um ponto que eu acho super importante é, hoje a gente vive tempos muito difíceis. Sim. Quando a gente pensa no pessoal, cara, são problemas em cima de problemas. Se a gente ligar a televisão é só problema, a internet é só problema. Quando a gente pensa no âmbito empresarial, é imposto que está subindo cada vez mais, a dificuldade com a mão de obra. Então eu falo que o maior ativo que a gente tem realmente são pessoas. Isso na nossa vida pessoal, tanto quanto na nossa vida empresarial. Então, uma dica para você, não importa se você tem 1 funcionário ou 1000 funcionários, valorize essa pessoa, reconheça essa pessoa. Entenda que se essa pessoa ela está na sua empresa, ela é comprometida, ela está disposta a aprender, cara, valorize, reconheça, suba salário, queira ver o seu funcionário bem, não seja um empresário, sabe, aquela pessoa que só quer o bem próprio. Não, seu funcionário tem que estar tão bem quanto você. Pô, o cara compra um apartamento, é a nossa maior felicidade, né, Maicon? É muito gratificante a gente saber que através do nosso trabalho a gente conseguiu ajudar ele a ter essa conquista, né? É muito gratificante. Até porque no final da nossa vida o que vão restar vão ser lembranças de a gente. E são as pessoas que a gente vai lembrar, sabe? Coisa material, essas coisas passam. Sim, passam. E Maicon, até aqui a gente falou muito da questão dos seus funcionários, essa questão estrutural da sua empresa. Agora eu queria saber do Maicon e do Gordinho Lanches. Como que foi pra você, Maicon, quando você fez a troca de espaço, fez essa mudança? Qual foi o sentimento? O que você viu? Era o que você desejava? Conta pra mim. Sim, é um mix de sentimento, né? Vem o orgulho de você ter sangrado tanto, ter feito aquele projeto e ver aquilo se realizando. Vem o mix de medo também, porque a gente sabe que é uma nova fase.
E é um novo projeto, com novas pessoas, um ambiente novo, endereço novo, tudo vai sendo proporcional, né? Mas foi desafiador, graças a Deus, nesse um ano aí que a gente está lá, só bênção, só sucesso. E vamos esperando aí mais um ano aí pra frente. Agora a gente vai entrar recentemente, não sei se eu comentei com você, vai ter o roteiro gastronômico de Americana. Que legal. A gente vai participar mais um ano, mais um desafio pra gente aí. E vocês sempre ficam muito bem posicionados, né, no Sempre. roteiro. Muito, muito bom. E esse ano vai ser uma alegria enorme, né? Muita gente. E se Deus quiser vai ser sucesso. Com certeza. Maicon, para quem ainda não conhece o seu estabelecimento, conta um pouco, lá tem espaço kids, como que funciona? Sim, a gente hoje está localizado lá na Rua das Paineiras, 615, ali no Jardim São Paulo, né? A gente tem o atendimento presencial e o delivery. Para quem vai lá, a gente tem um ambiente muito confortável, tem área kids para deixar a criançada, aquele lanche top que você já conhece, né? E é isso aí. E Maicon, você é casado? Sim, sou casado, sou pai de um menino, o Henrique, de 10 anos. Inclusive, ele fica às vezes lá com a gente, não sei se você já viu lá, ele põe a camiseta, põe o uniforme, fica lá do caixa olhando tudo. Ele fala que ele é o monitor das crianças lá na área kids. Já gosta, né? E você já tá treinando ele? Já tá treinando, já substituído aqui uns anos lá. Que legal. Eu falo assim, né? Pode parecer, é uma criança, mas eu acho que é super importante ela estar inserida no meio. Sim. Não é que ela vai ser obrigada a tocar o seu negócio, não. Mas se ela quiser, ela já tem um negócio ali que tá andando. Porque eu falo assim, Maicon, hoje toda empresa ela tem 3 caminhos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou simplesmente vai chegar um momento que vai ter que ser sucedida. Sim. Vai ter que ter uma sucessão. Sim. E você tem bem claro isso hoje? Sobre a sua empresa, o futuro da sua empresa, o que você deseja para a sua empresa? Tem. Hoje eu acredito que eu tenho uma caminhada grande ainda pela frente, né? Sim. Mas tem o Henrique, né, que é meu filho. Eu acredito que como a gente é sempre bem unido ali no trabalho, em casa, a gente gosta do que faz. Ali a gente fala que fazer lanche não é só trabalho. É um hobby que a gente leva inclusive para casa. E ele gosta muito. Então assim, vai depender dele o futuro e, né, reserva se ele vai continuar aquilo ou não. Mas eu acredito que ainda vai ter muito gordinho lanches aí pro americano. Com certeza. E Maicon, hoje todo empresário vive uma realidade de muito trabalho. Talvez as pessoas acham que o empresário trabalha menos, mas é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como que você faz para conciliar o tempo de qualidade com a sua família com o trabalho? E esse é um desafio, né? Porque a gente vive do negócio, a gente vive pro negócio. Então, sempre chega uma ideia nova, e por mais que a gente fala assim, hoje é meu dia de folga, hoje, inclusive, é o meu dia de folga, satisfação enorme estar aqui falando sobre trabalho. Então, algumas coisas a gente nem considera mais como trabalho. Então, eu acredito que para mim seja muito fácil de unir isso daí. Como o meu ramo lá é à noite, eu tenho um tempo livre durante o dia também e consigo equalizar bem as duas coisas. Sim, eu vejo que muitos casais, na verdade, acabam sofrendo muito com isso. Às vezes a esposa até entende que o marido tem que trabalhar, só que às vezes cai aquele assunto que a gente conversou agora há pouco do empresidiário, né? O cara não consegue se desligar do negócio nem quando ele está em casa. E hoje, como que é para você? Por exemplo, a parte da manhã e da tarde ali, você tem um tempo para ficar com a sua família. Você consegue desligar? Cara, 100% não. Eu acredito assim, por ter essa questão ali de a gente estar sempre buscando uma ideia nova, sempre atrás de um processo novo, a gente está sempre em busca do negócio. Eu tenho a minha esposa, ela trabalha comigo inclusive. Legal. E ela trabalha na parte da manhã lá. Ela faz a preparação, o recebimento de mercadorias. Então ela trabalha na parte da manhã até mais ou menos a hora do almoço, depois a gente passa o resto da tarde junto. E aí eu entro efetivamente lá à noite. Mas assim, eu consigo controlar os horários, graças a Deus a gente tem mão de obra que consegue tocar lá a operação. Mas eu falo que eu tô numa caminhada ainda recente, né? São 7 anos, então eu tô naquela euforia de buscar novidade, de trazer mais gente, de uma ideia nova, de participar de eventos. Então eu já não me permito dar uma parada, porque eu quero estar sempre ali em movimento, sempre buscando coisas novas. Legal. E aí, como você tá nesse, não vou dizer euforia, mas sabe, querendo Esse mesmo pique, crescer,
aonde vai estar a sua empresa daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu quero estar, assim, com uma estrutura um pouco mais acertada em questão de mão de obra. A gente vem trabalhando em cima dessa questão da cultura, de ter mais gente. E eu acredito que eu vou estar no mesmo lugar, assim, em questão de local, de tudo, porque hoje em dia o delivery lá é muito forte. Eu não penso em abrir outras unidades para mim poder também acabar conciliando essa questão de ter tempo, ter mais tempo livre com a família e tal. Sim. Então eu acredito que aquela unidade ali vai ser E vai manter a qualidade, o compromisso sempre que você tem, né? Exatamente. E eu fiz essa pergunta por quê, Michael? Por isso que a gente entendeu que meta e objetivo a gente sempre tem que ter. Sim. Mas tem que ter isso muito claro na nossa mente. As coisas mudaram muito para nós. Hoje nós temos uma meta, né? Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E é aquilo, eu coloco a meta e eu tenho que cumprir atrás. E chegar de qualquer jeito, né? E eu acho que isso é essencial para qualquer empresa, ter visão clara de futuro. Você falou um pouco da sua família e eu ainda não sou pai, né? Planejo ser, mas uma coisa que me pega muito é isso, sabe? Sobre o tempo. O tempo é o maior ativo nosso. Sim, o tempo é mais importante. E, cara, conciliar isso eu vejo que é muito difícil e você falou que você consegue. Dá uma dica pra gente, sei lá, algum princípio seu relacionado a isso que faça com que muitos empresários mudem a cabeça, porque, que nem eu te falei, eu conheço pessoas que faturam milhões, mas estão perdendo suas famílias, estão perdendo sua fé, seus filhos. Dá uma dica pra gente que você considere valiosa mesmo. Cara, eu acredito assim, que tudo na vida são prioridades, né? Que nem a gente tá falando, as metas são importantes, o dinheiro hoje ele é uma coisa assim, relativamente importante pra gente, mas tem coisas que vêm antes, né? A família, você ter o tempo de estar junto com eles, porque eu acredito que o dinheiro ele é passageiro, o dinheiro ele troca de mãos, e a gente fica, né? E será que a gente vai ter orgulho da nossa história daqui? Será que daqui 5 anos, quando a gente sentar nessa mesa novamente, a gente vai ter histórias para contar? Então eu acredito assim, eu coloco a minha família em primeiro lugar, o meu tempo como prioridade, para que eu consiga conviver e aproveitar o que a empresa vai fornecer, né? Que é o dinheiro, para a gente poder aproveitar isso, né? Não adianta só ganhar e não desfrutar. E não desfrutar, exatamente. E Michael, cara, o que acontece? Nós estamos num ano que é atípico. Acontece de 4 em 4 anos. Ano de Copa do Mundo e de eleição, né? Você acredita que esses fatores enfraquecem o mercado? Por exemplo, para você está sentindo diferença ou está normal? E você acha que isso tem o poder de enfraquecer o mercado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque pelo que a gente está sempre lá no balcão, conversa até mesmo com outros empresários que vai lá, tá todo mundo meio receoso com esse ano político, né? De como que vai ser essas decisões aí. Então a gente acredita que a galera dá uma segurada mais aí no financeiro e isso vai repercutir em outros comércios, né? Sim. Então, no geral, eu acredito que dá uma boa travada, assim. Esse ano foi um pouco mais sossegado do que o ano passado pra gente. Sim. A gente acredita que isso vai influenciar. E muito além disso, tem um assunto que está muito em alta, que é a reforma tributária. Como que você vê isso? Você já está buscando informação, está tentando entender? Porque a verdade é, a reforma tributária que vai acontecer para o ano que vem, a gente ainda está muito... Eu, pelo menos, eu não tenho informação quase nenhuma. Exatamente, eu tô no mesmo barco. Não tenho muita informação, a gente já está se programando, a gente vê com os contadores alguma coisa que a gente vai ter que se adequar ou que vai mudar de aqui para frente, mas assim, a gente está um pouco, até mesmo os contadores estão preocupados com o que vai ser agora essa eleição, né? Sim. Porque acredito que se mudar alguma coisa lá em cima, pode ser que reflita também agora nessa questão dos impostos. Sim. Então a gente também está esperando aí para ver como que vai prosseguir isso aí. E a gente fala sobre isso, pessoal, porque é para vocês entenderem que realmente empreender não é um mar de rosas. Empreender, você vai ter que lidar com muitas incertezas, muito medo, porque, por exemplo, imposto hoje, eu não sei na sua empresa, mas na minha é um dos maiores custos. É o maior custo. E hoje o governo se torna um sócio quase que majoritário da sua empresa, ganha mais que todo mundo e é um dinheiro que você não vê mais, mas assim, a gente entende que
pelo menos pela minha fé, pelo que eu acredito, pelo que a palavra de Deus diz, que a gente tem que andar na linha mesmo, Sim. tem que fazer o certo. Tem que fazer o Hoje certo. eu não sei se o que você acredita, você tem fé, como que é? Sim, tem muita fé em Deus, é o nosso combustível diário aí, né? E Pra hoje- passar pelos desafios. E hoje qual que é a importância da fé pro Maicon e pro Gordinho Lanches? Olha, eu acredito que tudo na minha vida, eu sou cristão, né? Eu acredito que tudo é Deus na minha vida, porque como a gente fala, o empreendedorismo, como você falou agora, né? Não é um mar de rosas, né? Às vezes a galera pinta e borda, que é uma coisa maravilhosa, e não é. Vem os desafios, vem os problemas um atrás do outro, e eu acredito que é a fé que nos ajuda, porque tem, às vezes a gente acha uma solução para alguns problemas aqui, a gente nem sabe, né? Fala, pô, foi Deus que colocou essa pessoa ou colocou essa solução na minha frente que resolveu isso. Então eu acredito que isso é essencial. Toda manhã eu acordo, eu oro a Deus, peço para Ele me dar coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, peço para Ele me dar discernimento para tomar as melhores decisões possíveis para enfrentar essa luta aí. É que nem os boletos, né? Às vezes a gente tem alguns boletos para pagar e a gente não tem o dinheiro e, não sei, de uma forma quase que mágica, o dinheiro Exatamente. aparece, a gente vende. Falando em vendas, vendas é a alma de Sim, toda é empresa. a alma do negócio. E você vende, muito diferente de mim que eu vendo um serviço, né? Algo que não é palpável, você vende um produto. E é um produto que eu imagino que você deve ter uma concorrência muito alta. Hoje, você usa alguma técnica de venda dentro do seu negócio para que você tenha vendas tão assertivas, para que você tenha tamanho sucesso? Cara, o nosso produto ele é um mix, né? A gente trabalha tanto com a venda do produto quanto a de um serviço. Porque o nosso produto ele é produzido de forma artesanal ali e é um produto fresco, tem que ser montado na hora. Então a técnica que a gente utiliza é ter um padrão muito controlado de montagem. Se você for lá e comer um lanche no Gordinho, um lanche hoje, pô, eu vou lá no Maicon hoje, vou comer um X-Bacon. Você vai voltar lá daqui 3 dias, você vai comer o lanche da mesma forma. Por mais que seja um processo artesanal, uma coisa que é feita na hora ali, a gente pega muito em cima para ter um padrão ali na montagem do lanche, um padrão de qualidade. Eu acredito que isso tem extrema importância aí, né, no resultado final, né? Sim, sim. E eu acho que é exatamente isso, porque o que acontece? Você vende um produto, mas não é que nem essa taça, que antes de comprar eu vou pegar na mão. Então você vai me vender uma vez, vai ser uma venda na base da confiança, eu estou confiando na sua palavra. Sim. Que o seu produto é bom. E aí eu acho que o mais importante do seu negócio nem é a venda, mas é a pós-venda. É o pós-venda. É a impressão que você vai causar no seu cliente, é o que você vai deixar para o seu cliente. E hoje você tem esse trabalho, pelo que você está falando, é padronização, é sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo sabor. E realmente é um negócio que eu vejo muitos lá no seu estabelecimento. Porque a gente enfrenta uma realidade hoje que, às vezes você vai numa lanchonete e hoje tá muito bom, no dia de amanhã já parece que a carne já mudou o sabor. Exato. E o seu negócio é muito padronizado. Hoje você acha que é um dos pilares do seu sucesso? Com certeza, é um dos pilares aí, a gente luta muito para isso, né? A gente não troca os fornecedores. Às vezes a gente você sabe, né? Às vezes tem aumento do imposto, tem aumento de algum produto, mas a gente está sempre fiel ali aos fornecedores para que mantenha o mesmo produto com a mesma qualidade. E qual que é o maior erro que você acha que hoje o dono de uma lanchonete comete para que ele não tenha clientes, não venda? Cara, eu acredito que nesse ramo que a galera peca muito hoje em dia é referente justamente a isso, a qualidade. Como o nosso produto ele tem uma oscilação muito grande de valores, a gente não consegue estar sempre repassando isso para o cliente ou simplesmente estar alterando o nosso cardápio o tempo todo. Então, o que a gente vê muito nesse ramo? Pô, eu tenho a mussarela, todo mundo sabe que mussarela na época de chuva dispara o preço. Aí o cara vai lá e reduz a quantidade ou até mesmo troca a marca buscando uma economia. Só que isso vai refletir diretamente no produto final. Exatamente o que você falou, eu estou comendo um lanche hoje, está do gosto, amanhã eu volto lá, já não vai estar mais igual. Sim. Então, acredito que o grande erro hoje nesse segmento seria isso mesmo, de não manter um padrão ali. Sim. E eu vejo que as pessoas pecam muito e não sabem fazer a precificação. Sim. Precificação é um negócio muito... É muito importante, né? Porque eu vejo assim, as pessoas fazem uma conta meio... eu pego o pão custa 2, o hambúrguer 5, no final o custo custa 15, então eu vou vender a 30 porque eu estou tendo 100% de lucro. Mas essas pessoas esquecem.
do valor da mão de obra, dos funcionários, do aluguel, esquecem do seu tempo que você está gastando. Então, eu imagino assim, tem várias lanchonetes, restaurantes fechando em Americana, mas deve ser um dos motivos, né? Precificação. Eu acredito que isso contribui muito, né? Porque, assim, acredito que cada negócio tem o seu processo. Mas hoje em dia é muito importante você ter um CMV, um CMO controlado, porque se você não tem isso, às vezes, devido até mesmo que a gente está falando dos aplicativos, eles jogam promoção lá e o cara faz essa conta genérica, eu gasto 20 e vendo a 40, estou tendo 100% de lucro. Mas é difícil você precificar isso na ponta do lápis ali, porque tem muito gasto oculto, né? Que nem a gente falou, a questão de você manter tudo organizado, mão de obra, de ter um bom repasse para os seus funcionários, para manter eles motivados, tudo isso tem um custo. Sim. E às vezes, dependendo do produto que o cara tem, ele fica com medo de colocar isso em cima do produto dele. Porque, esse produto eu teria que vender ele, sei lá, a R$50, mas eu tenho concorrentes meus vendendo a 40. Eu não posso vender a 40 e o cara vai abaixo o preço. Sim. Isso acaba prejudicando o resultado final. Outra coisa que eu imagino que deve ser muito difícil para quem está começando, principalmente nesse ramo seu, é que entra dinheiro todo dia. Então o controle do seu caixa ali deve ser muito difícil. E hoje você tem total ciência disso, vai tudo alinhadinho, como que é? Sim, isso é uma parte difícil, né? Porque a gente entra dinheiro todo dia e sai dinheiro todo dia. E muito. Muito. Como a gente trabalha com muita mercadoria perecível, por exemplo, o alface é uma coisa que tem que ser uma compra diária. O hambúrguer nosso a gente produz diariamente. Que legal. E é um produto que tem um certo custo elevado. Então, assim, a gente vê muito. Como a gente está nesse ramo, a gente vê muita galera iniciando, até mesmo pessoas que trabalharam com a gente e tem esse sonho de empreender também. A gente gosta de bater papo e ver. É muito dinheiro que entra, a galera pensa, nossa, entrou um monte de dinheiro esse final de semana, me dei bem, então não é assim. Vou gastar. E não é assim, você tem os custos ali a longo prazo, né? Eu imagino que a gente aqui, os recebimentos, né? Tem empresas que pagam a gente com 30 dias, empresas com 60 e tem empresas que pagam a gente com 120 dias. Então, talvez você controlar esse tipo de recebimento é mais tranquilo, não é toda hora que pinga o dinheiro. Agora, o seu tipo de negócio entra 50, 100 toda hora, né? E se não tiver um controle muito alinhado disso, eu imagino que se perde muito fácil. Tem que ter um fluxo de caixa bem controlado. E até para manter todos os custos, Sim. né? Porque eu falo assim, é um negócio que pode iludir muito o empresário. Pode. Esse negócio de dinheiro toda hora, às vezes é aquilo, entrou R$2.000 hoje. E o cara daí naquela conta que eu tinha te feito, ele contou só o custo do lanche e não contou o custo do funcionário. Então na cabeça dele sobrou R$1.000. E não assim, sobrou R$1.000, né? Você sabe muito bem disso. E você acha que essa na verdade tem muita hamburgueria, lanchonete que não tem profissionalismo. Você acha que a falta do profissionalismo leva o negócio à falência? Com certeza. É o que eu falo. Nesse ramo, esse ramo que a gente tá, e eu acredito que de algum tempo pra cá, até a galera que é SLT, todo mundo tem um sonho, né? Que é de ganhar mais dinheiro, que é de viver uma vida confortável. Só que o que eu vejo muito a galera fazer hoje? O cara trabalha CLT numa empresa há 10 anos, ele sai, pega um acerto lá, 15, 20 mil reais, ele fala, nossa, agora eu tô com dinheiro, eu vou montar um negócio. E aí cai exatamente nisso que você falou. O cara pega, monta um negócio, primeiro final de semana ele vai lá e ele vende 3, 4, 5 mil reais. Ele fala, nossa, dá muito dinheiro. Só que quando o cara ele vai se aprofundando dentro de um negócio, ele começa a ver coisas que ele não via no começo. Ele começa a ver custo com o escritório, ele tem que ter um auxiliar, para ele um auxiliar administrativo, para ele conseguir fazer tudo, ele tem que ter um RH. E quando vai chegando tudo, o cara se assusta, porque ele achava que era simplesmente o fato de ele vender o lanche, de ele produzir e vender por um valor maior e tirar o lucro dele. Mas a realidade não é essa, a gente tem muita coisa que envolve ali que às vezes o cliente ou quem está entrando agora não consegue ter a visão disso. Até mesmo assim, água, luz, gás, tudo são custos que eu falo assim, ele fica meio obscuro, né? Ele fica meio de lado. A princípio a gente não conta com ele. Só que a hora que chega a conta para pagar, daí é que a chapa esquenta. Aí o cara vai ver que não era assim, né? Que não era tão fácil. E Maicon, se você tivesse, né?
você empreendeu e empreender é um negócio de família. Sim. Se você tivesse que ter começado do zero, você teria tomado outro caminho ou você acha que seria exatamente o que é hoje? Cara, no meu caso, sim, fica até um conselho aqui para quem vai começar agora nesse ramo. Se você tiver a oportunidade, estude um pouco. Estude como que é, estude todos os fatores. Por quê? No final da conta, pode dar certo, mas você vai errar menos. Sim. E esse tempo ele é muito importante. Esses erros, às vezes no meio do caminho, ele pode vir até uma falência, né? Porque é muito novo. Então o que eu mais vejo a galera assim, já cai de cabeça, já vou fazer. Não. Hoje, graças a Deus, eu ainda tive como estudar bastante coisa, estudar o mercado, estudar bastante o produto, que foi o que me fez chegar até aqui. Mas tem a parte burocrática. Como era uma coisa pequena, eu tinha 2 ou 3 funcionários, né, eram registrados, você não consegue mensurar o custo e o trabalho que vem atrás disso. Então, assim, o crescimento, igual a gente estava falando, o crescimento ele é doloroso. Muito. E a gente vai crescendo, se a gente não cuidar ali, não se atentar a tudo, não segurar isso, passa do ponto. Então, estuda tudo, se você tem esse sonho de ser empresário, de montar um negócio, tenta estudar tudo, tenta estar antenado no mercado sobre tudo, sobre mão de obra, sobre o seu produto, como lidar com isso. Eu acho que esse é o segredo. E um exemplo muito claro, Maicon, é o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse um CLT e eu te desse 20 mil reais, tá? Tendo a experiência que você tem já, você começaria um negócio do nada, zero, assim, sem saber de nada, só porque você acha que ganha dinheiro, porque porque o seu vizinho ganha dinheiro? Não, jamais. Porque o conhecimento vai te fazer errar muito menos. Eu falo que nesse caso o dinheiro nem é tão importante. O conhecimento é o mais importante. Sim, é porque a verdade é, né, Maicon? Começar hoje com 1.000, 2.000 reais, todo mundo começa. E o que vai diferenciar realmente é o conhecimento, é aquilo que você está buscando. E as pessoas têm um costume, Maicon, muito assim, o cara tá ganhando dinheiro com lava-jato, eu vou ter um lava-jato porque eu vou ganhar dinheiro também. Não é assim. E não é assim, porque a gente precisa entender que tudo tem um preço. E o preço de ser dono de uma lanchonete de um restaurante tão renomado em Americana é alto. Eu imagino que é um preço muito alto, porque além de ter vidas dependendo de você dentro do seu negócio, tem vidas que dependem externo também, porque as pessoas estão indo consumir um produto que está diretamente relacionado à saúde. E você tem a responsabilidade de cuidar disso. É um peso muito grande. Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre essa questão de produtos, qual é o cuidado que as pessoas têm que ter, o que pode acontecer por um ovo estragado, um hambúrguer estragado. Essa é uma questão que a gente estava até falando aqui no início sobre a galera que vai e monta, hoje, como tem as plataformas aí, iFood, 99, a galera vai lá e monta um delivery dentro de própria casa, né? Coloca um computador e começa a produzir aquilo. E às vezes o cliente final, ele está se preocupando às vezes só se ele vai pegar um cupom de desconto, se ele vai pagar um preço legal do produto. Mas a gente que tem um negócio montado ali, a gente tem essa preocupação. Hoje eu tenho um nutricionista que atende, a gente tem o controle de mercadorias. Então, será que essa galera que está trabalhando em casa, de uma forma mais artesanal, está tendo esse controle? Então, esse é o ponto que a gente se preocupa. Então, a gente traz o cliente ali e mostra para ele. A minha cozinha, inclusive, ela é aberta. Ali, próximo à área aqui, você chega lá, você tem uma porta de vidro, você tem a parte, você vê o pessoal trabalhando. Então, assim, é uma dificuldade grande controlar isso daí. Controlar a data, controlar o produto, o descarte, a gente tem uma boa quantidade de descarte porque ele não reaproveita a mercadoria como um produto perecível. Então, assim, é uma coisa que a gente pega no pé para manter o padrão da qualidade ali. Legal. Maicon, eu queria que você pensasse de uma forma assim. O Maicon de hoje, quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 31 anos. O Maicon de 31 anos, o que o Maicon de 31 anos diria para o Maicon de 24, que estava começando a empreender, depois de toda essa jornada, depois de tudo que você passou, o que você diria para aquele jovem rapaz?
diria para estudar um pouco, estudar bem o mercado, fazer exatamente o que eu fiz. Não mudaria muita coisa da minha trajetória, não. Se eu tivesse oportunidade mais tempo, eu teria estudado um pouco mais o mercado para entrar com mais conhecimento, para que errasse um pouco menos. Sim. Mas faria a mesma coisa que eu fiz hoje. E eu tenho certeza que os erros fizeram Com parte certeza. e te ajudaram a crescer. Sim, é uma coisa assim complicada a gente falar, né? Que o erro, a gente não quer errar. A gente morre de medo de errar. Mas o erro, ele é necessário. Porque se você tiver só acerto, quando acontecer um erro, como é que você vai lidar com ele? Então a gente tem que lidar mais com os erros do que com os acertos. Porque, afinal de contas, quem vai nos passar a lição é os erros, né? Sim, até porque pensando que na nossa vida como empresário vão ter mais dificuldades Com certeza. do que coisas boas. Com certeza. E isso é um fato. Maicon, a gente já está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma dica para quem está assistindo a gente, a última. Uma dica que você guarda com você aí para aquela pessoa que está começando a empreender, ou aquele dono de restaurante, lanchonete que está empreendendo e está enfrentando dificuldades. É uma realidade que hoje o mercado não está tão constante como já esteve, mas tem pessoas que conseguem ter sucesso e você, graças a Deus e a você é uma delas. Então eu queria que você deixasse algumas dicas e é isso aí, falar para o pessoal aí o que eles precisam fazer. Show de bola. A minha dica é o seguinte, se você é uma coisa que você realmente goste, procure fazer o que você goste, porque não vai ser um trabalho, né? Você fazendo o que você gosta, isso não é um trabalho. Estude bastante, graças a Deus hoje em dia a gente tem bastante ferramentas de pesquisas que podem ajudar a gente em todas as áreas. Inclusive nosso podcast com vários empresários aqui que estão aqui dando dica para todo mundo, facilitando o processo. E confie no seu trabalho, confie na sua intuição, se pega com Deus que é sucesso. Isso aí. E pessoal, eu acho que o ponto principal, e é algo que todo mundo fala, que eu falo e o Maicon falou pra gente, é realmente faça o que você gosta. Não é porque outras pessoas ganham dinheiro com X mercado que você vai ganhar. Você tem que fazer aquilo que você ama. Você não é obrigado a ser empresário. Eu vejo muitas pessoas, né, tentando surfar o hype daquilo que é falado na internet. Porque se você for empresário, você vai ter liberdade, viu? Não tem demérito em ser CLT. E entenda, tem pessoas que nasceram para ser empresário e pessoas que nasceram para ser CLT e tá tudo bem. Então escolha bem, porque eu falo que o empresário ele tem que cuidar de famílias, não só da dele, mas de outras. Exatamente. Ele tem que cuidar de um negócio, ele tem que cuidar de imposto, ele tem que... São muitas coisas que levam a gente parecer que a gente tem mais liberdade de tempo financeira, mas a gente sabe o quanto é doloroso, principalmente crescer. Crescer é algo que vai tomar seu tempo, que vai tomar... Muitas vezes, assim, até a questão que a gente conversou sobre a família. Eu tive uma conversa com um empresário e ele falou que é como se a gente estivesse cozinhando, Michael. A gente está num fogão de 4 bocas, onde tem a espiritualidade, tem a nossa família e tem o trabalho e os nossos hobbies, né? E vai ter horas que a gente vai ter que diminuir um pouco o fogo em um aspecto da nossa vida para aumentar no outro, para que as coisas caminhem e ganhem sentido. Exato. Então entendam que empreender é isso, tá? Não é só glória. A gente tem os nossos momentos bons também, claro. Mas tem muitos momentos difíceis e faça o que você gosta. Já que você está se propondo a empreender, a sair da sua zona de conforto, faça o que você ama. Não só porque o mercado, o povo está ganhando dinheiro com fitness, o povo está ganhando dinheiro com lanche, como serviço. Não, faça o que você ama. Maicon, eu queria te agradecer. Obrigado por ter aceitado. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu queria te parabenizar por tudo que você vem construindo. Eu tenho certeza que é só o começo. Eu sou um cliente seu desde a época que você estava lá na praça e ver o seu crescimento. Eu acho que é muito legal. Te parabenizar, falar que você é um cara aí vencedor, um cara de sucesso, por tudo que você contou pra gente, do jeito que você trata os seus funcionários. Eu acho que não tem como dar errado. O seu produto todo mundo sabe que não tem nem o que falar. E agora conhecendo esse seu lado empresário, eu entendi o porquê do tamanho sucesso, porquê que a gente sempre vai lá no seu estabelecimento, sempre tem muita gente. Então é isso aí, parabéns por tudo que você
está construindo e eu tenho certeza que é só o começo, que Deus vai continuar te abençoando cada vez mais. E eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação enorme poder participar desse projeto aqui e só tenho a agradecer. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês que assistiram a gente. Muito obrigado por todas as visualizações. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha ou sabe que está precisando ouvir uma palavra, e que Deus abençoe a vida de vocês.